Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu acho que está na hora de me perguntar o que Meirelles, o ministro da Fazenda, está fazendo aí nesse governo novo. Porque me parece que o tempo já passou e eu não vejo nada assim de importante do ministro da Fazenda, o senhor Meirelles, a respeito da economia brasileira, de qualquer movimento no sentido de fazer a economia crescer. Eu acho que nós temos um defeito muito grande, que é valorizar pessoas antecipadamente e particularmente pessoas que não demonstraram nenhuma condição que possa colocá-lo como as pessoas estão olhando para o Meirelles, principalmente quando começou. O Meirelles parecia solução para o Brasil. Olha só, o Meirelles foi presidente de Banco Internacional, foi presidente do Brasil, etc. E foi o presidente do Banco Central do governo Lula, que foi até o final. E se nós olharmos bem, né, muita gente pensa que o governo Lula cresceu. O governo Lula não cresceu. Apenas de 2003 a 2010, né, aliás até 2008, 2009, a economia internacional cresceu de maneira extraordinária, como nunca tinha crescido antes. E o Brasil foi extremamente favorecido, porque o Brasil era exportador de commodities e a China grande compradora de commodities. Então o Brasil ficou na situação privilegiada, mas crescimento mesmo que é bom, não. Isso aconteceu com todos os países emergentes. Mesmo aqui na América do Sul, 5 ou 6 países, tipo Argentina, Venezuela, Peru, Chile, Colômbia, cresceram mais do que o Brasil. Tá certo? O Brasil cresceu nesse período de 2003 a 2010 apenas 4%. Quando a média dos BRICS foi 10,5%, a América Latina cresceu 4,9%, o Brasil cresceu apenas 4%. Quando você faz essa comparação, o Brasil não cresceu, foi um dos países a apresentar menor crescimento nesse período de grandiosidade, de céu de brigadeiro da economia mundial. E o Meirelles estava. E o Brasil se encheu de reservas, está até hoje entupido de reservas. O que foi feito com as reservas? Será que a reserva só tem esse sentido de ficar ali, né, gerando um custo enorme? Porque as reservas são feitas com dinheiro tomado emprestado pelo governo. E ele, para tomar esse dinheiro emprestado, ele paga uma taxa de juros que é a maior do mundo. E o que é que as reservas estão trazendo para o país? Ok, existe o lado da segurança, não é? De ninguém ataca a moeda brasileira, etc., porque nós temos essas reservas. Mas será que é só isso? Será que não tem ideia melhor para o uso disso? Tá certo? E outra coisa, o Meirelles, como presidente do Banco Central, não fez nada que se tornou sustentável. Tanto é que quando a economia internacional começa a degringolar e a China começa a sair do mercado como comprador, o Brasil se acaba. O Brasil é destruído. E qual foi a obra do Meirelles sustentável que ficou para as próximas gerações? Nenhuma. Ou seja, Meirelles não fez nada, apenas acompanhou o movimento internacional. E agora nós estamos vendo que o Meirelles só faz falar. É um bom falador, fala, mas a ação que é bom até agora eu não vi. Tá certo? Agora tem outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Isso aí não é só o Meirelles, é o Brasil de uma maneira geral. É a questão do déficit público. É um samba de uma nota só. Os economistas brasileiros só falam em cortar despesas. Inclusive o Mansueto Almeida, não é? Que é um especialista em despesas públicas, ele é especialista em despesas. Ele não vê o outro lado da questão. Não é como nós estamos vendo aqui. A equação é essa aqui, equação contábil, receita menos gastos. Os gastos são compostos de despesas e investimentos. Então teremos um superávit ou déficit público. O nosso amigo Mansueto,
ele só fala nesse déficit público aqui com corte de despesas ou aumento de receitas através do imposto de renda. Não tem outra ideia na cabeça a não ser isso. Aliás, quase todos os economistas brasileiros só falam no corte de despesas, que é realmente salutar cortar despesas, mas tem o outro lado da questão. Vamos pensar em como desenvolver o país. Vamos pensar em como crescer esse país. Olha só, eu quero dizer para vocês o seguinte, para a gente analisar aqui, e eu com o meu expertise em contabilidade, gosto muito de olhar para isso aqui e perceber o seguinte: quando o déficit público é provocado por um gasto no investimento muito grande, que é responsável pelo déficit público, é extremamente benéfico. Ou seja, é um déficit público saudável. Por quê? Nós estamos falando disso aqui. Nós temos receitas e gastamos em investimentos. Investimento muito mais do que as receitas que nós tivemos. Isto é bom para o país. É bom para a economia. Porque se nós gastamos hoje em investimentos e os investimentos têm um bom retorno, foram bem feitos esses investimentos, evidentemente em pouco tempo, esse déficit que inicialmente provoca uma inflação, ele vai ser recomposto, ele vai trazer receitas, vai liquidar a dívida e vai acabar com a inflação. É esse o grande objetivo do investimento. Agora, quando o déficit público é provocado pelas despesas, que são maiores do que os investimentos e maiores do que a receita, aí sim é um déficit ruim. Isso aí tem que cortar essas despesas. Mas cortando essas despesas não significa que impeça que você aumente os seus investimentos. Não, você pode aumentar muito bem os seus investimentos, desde quando os seus investimentos são altamente rentáveis e que tragam um bom retorno para o país. Então, essa equação aqui é extremamente clara a respeito disso. Todo déficit que for proveniente de aumento dos investimentos é saudável. O déficit ruim é quando é a despesa, que ela é maior do que o investimento e maior do que as receitas. Aí sim é muito ruim. Tá certo? Mas olhando para isso aqui, a gente pode, para resolver esse problema do déficit aqui, aumentar as receitas. Pode cortar despesas, pode cortar investimentos. Mas isso é bom? Isso é saudável? Não, vamos aumentar receitas. Evidentemente, se as despesas estão muito altas, você tem que cortar mesmo, porque aumentando as receitas significa que você cortar aquelas despesas como essas que acontecem com a administração pública no Brasil, mas exagerados salários que nós pagamos na administração pública no Brasil. O sistema previdenciário do Brasil, que é comandado, é liderado em despesas pelo setor público. Isso aí tem que realmente cortar na raiz, cortar na carne isso aí. Tá certo? Mas vamos provocar receita, vamos aumentar receitas, vamos utilizar os investimentos, investir em algo extremamente rentável. Muito bem, meus amigos. E por outro lado, eu não estou vendo nenhuma ação do governo a respeito disso. A ação do governo, parece que o governo se conteve, não está se contentando em que as expectativas estão melhores, porque do jeito que vinha a economia, do jeito que vinha a administração Dilma, era um desastre só. Só Dilma sair do governo melhorou as expectativas. E essas expectativas que nós estamos vivendo até agora. Mas nós precisamos de realidades, nós precisamos de coisas reais acontecendo. E me parece que está uma pasmaceira no governo, não faz nada. Inclusive as concessões, as privatizações estão sendo muito demoradas. Por que se demora tanto se nós estamos numa situação tão difícil? Vamos acelerar esse processo. Vamos agir mais rapidamente. Olha aqui. Não há sinal de ação do governo atual. Eu não vejo e não sei se vocês veem. Quem vê pode até me avisar, porque eu não estou vendo nenhum sinal de ação do governo atual no sentido de melhorar a receita. Fala-se despesas, fala disso, a aprovação do teto. Só na aprovação do teto, fica o tempo todo se falando na aprovação do teto. Ora, a aprovação do teto é algo que já fez, já está resolvido. Resolvido quer dizer, o processo já está lá, já foi aprovado. Então vamos trabalhar, gente. E será que nós
nós só temos uma condição de trabalhar somente para controlar os gastos. E os gastos não foram cortados, os gastos foram apenas congelados. Isso é um absurdo para o nível de gastos que nós temos. Nós temos é que reduzir esses gastos, essas despesas. Tá certo? Olha aqui, se o governo não tem sugestões, eu posso dar algumas sugestões. Vamos construir e consertar estradas rodoviárias e ferroviárias. Vamos fazer isso. Isso é um tipo de investimento, são gastos que nós podemos fazer aqui, dar emprego e fazer a economia girar, fazer a economia crescer e sustentavelmente, porque é construindo estrada, construindo rodoviárias, estradas rodoviárias e ferroviárias. Isso aí, ao construir, nós estamos dando emprego. E ao construir isso, isso traz receita, porque a economia vai crescer. Tá certo? Muito bem. Vamos convidar empresas estrangeiras, vamos convidar a Apple, a Tesla, a Google para produzir carros elétricos no Brasil. Eles estão fazendo isso, tentando fazer isso no mundo inteiro. Convidemos e demos isenção de imposto de renda, incentivos fiscais, como a isenção do imposto de renda por 5 anos, 10 anos, sei lá o que for, para que elas venham para o Brasil produzir. Enquanto isso, vamos construir a infraestrutura para receber os carros elétricos. Vamos acelerar os processos de privatização e concessão. Temos muita coisa a fazer nesse país. Eu estou vendo o governo paralisado, só pensa em déficit, déficit, déficit. Meus amigos, isso não é o déficit, não é o único problema que nós temos. E resolver o problema do déficit não é só cortar despesas ou congelar despesas. Nós podemos muito bem, com uma forma, essa equação que vocês estão vendo aqui, aumentar as receitas. Claro que é necessário cortar as despesas desnecessárias que nós temos. É claro, é evidente isso. Nós precisamos também investir muito. E para investir muito, claro que nós vamos ter déficit. Mas esse déficit é saudável. É necessário. É sustentável. Principalmente se ele for bem investido. Se o recurso for bem investido. Tá certo? Ok, meus amigos, eu espero que Meirelles pare de falar e comece a agir. Obrigado, um abraço e até a próxima.